Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Que bom estar com você aqui, começar mais um Pastores de Chinelo, muito bom, mais um episódio aí, mais uma semana, e a gente vai conversar um pouquinho sobre família, minha família é insuportável, que dificuldade, eu não aguento mais a minha família, e a gente vai conversar biblicamente um pouquinho sobre isso, sobre questões de conflitos, o que fazer, qual é o meu papel, mas para o nosso papo acontecer, antes disso eu quero que você adicione aí ou coloque no ativo aí tudo que der para colocar na plataforma onde você está nos ouvindo. Lembrando que Pastores de Chinelo está em todas as plataformas que você quiser nos ouvir, você vai encontrar a gente lá, ou como Palavra da Vida Paraná, quem tem cuidado da gente aí nesse tempo de Pastores de Chinelo, ou como Pastores de Chinelo você vai encontrar a gente lá. Então ativa o sininho, a notificação para você não perder nenhum. E antes de mostrar o nosso time aqui de Pastores de Chinelo de hoje, lembra que Pastores de Chinelo não está mais só de 15 dias, mas nós estamos também semanalmente, onde numa semana a gente vai postar um bate-papo entre os pastores de chinelo com algum assunto teológico e prático para ser debatido. Mas também nós temos gravado algumas exposições bíblicas específicas para o pastor de chinelo. Não é recorte das nossas mensagens de igreja de final de semana. A gente se preparou para falar especificamente para você que tem nos ouvido caminhado com a gente. Nós já temos duas lá. A primeira foi com o Alex, a segunda foi com o Renato, então nesses intervalos nós temos essas mensagens, assim você não perde Pastor de Chinelo em nenhuma semana do seu planejamento aí. Mas vamos lá, quem que está com a gente aí como Pastores de Chinelo? Fala pessoal, Marcelo, né? Um prazer, uma alegria depois de um tempo aí fora, tá voltando com vocês aqui, Thiago, Alex, sempre muito bom poder aprender com vocês e poder colaborar aí nesse tema que é muito urgente, né? Relevante. Então, que Deus abençoe esse tempo que a gente vai ter juntos aqui. Mas sua ausência está completamente justificada, mano. Pra quem não sabe, o Marcelão é pai de 4. A Maia nasceu há 20 dias, Marcelão? 20 dias. Nossa, dormindo um pouco. É isso aí. E tamo junto. Aqui é o Alex que tá falando. Mais uma vez, é bom demais estarmos juntos, diretamente de Brasília. E vamos falar sobre esse tema incrível aí. Mas é isso aí. Bora conversar um pouquinho. O Alex, o Marcelão. Mas aí, todo mundo aí tem um filhinho pequeno em casa, quase que de pastor de chinelo, né? Com exceção do Renato e de mim que vai nascer. Bom, na verdade é tudo meio junto, né? Vocês dois acabaram de nascer os bebês. Eu, a Andriele, o Renato e a Aline vai nascer daqui a pouquinho. A Aline deve estar ganhando agora, né? Deve estar quase nascendo. A Andriele lá no meio do ano. Mas é isso aí. Espalhando a glória de Deus. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Família. E é isso aí. Eu, Thiago Vercelino. A gente, quando vai falar sobre família, é muito fácil encontrar as crises que existem nas famílias, né? A família mais perfeita que existe possui crises. Porque... Tem sogra. Tem... um bom ponto. Mas, principalmente porque nós somos seres humanos. E são seres humanos que estão se relacionando intimamente e com uma frequência maior do que outro qualquer tipo de relacionamento. A gente briga com um colega de trabalho? Briga, mas é óbvio, a gente vê esse colega de trabalho lá no trabalho e às vezes nem vê esse colega de trabalho todo dia. A gente briga com amigos de escola e faculdade? Briga, mas a relação é bem menos intensa do que uma relação familiar. Provavelmente muitas das crises familiares acontecem com relação a isso. Marcelão, Alex... como que é a experiência de família de vocês? Uma família, um testemunho mesmo, uma família onde sempre foi mais de boa ou não foi tão de boa assim? Fala aí pra galera.
Eu me converti com 27, a minha esposa tinha 22, né? Nós somos os primeiros convertidos da nossa família inteira, e a gente se converteu, casou e caiu de paraquedas no seminário, né? Onde a gente conheceu o pessoal que não sabe, os pastores de chinelo, a galera é tudo da mesma turma de seminário, né? A amizade começou ali. E ali, cara, eu me senti o pior pecador do mundo, né? Assim, com todos os cacuetes, com todos os fantasmas do mundão. Eu caí num lugar onde tinham pessoas que era a quinta, sexta geração de filhos de crentes, né? Os caras, assim, voando, vamos dizer assim, na santidade. Cara, foi uma quebradeira gigante. E eu falo, o começo do meu casamento foi muito difícil. A lua de mel já... A minha esposa queria sair correndo, falando, esse cara é louco, né? Mas é muito legal que a gente vê como a Bíblia, ela nos dá tudo que a gente precisa, né? Para ter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, para crescer, né, em maturidade nos relacionamentos e com certeza aí como marido, esposa, pai, mãe. E tem sido muito bom, cara, porque a gente vê que no mundo a galera fala, pô, no começo era uma bênção e agora tá uma catástrofe. Via de regra, esse é o papo. Agora, com a gente é o contrário. No começo era uma catástrofe e hoje, cada dia mais, tá melhor. Porque se a gente crê que a gente tá num processo, né, de santidade, a gente tá amadurecendo, cara, não tem como o relacionamento não tá melhorando também, né? Se a coisa vai bem na casa do Marcelão com 4 filhos, velho. A gente tem que colocar uma estátua do Marcelão, da Kika, das meninas, dos meninos, porque... 4. Vai bem comparado com o passado, mas tem treta, cara. Tem treta todo dia aqui. Mas a diferença é como que você tá resolvendo os conflitos, né? Se é biblicamente ou não. Eu vou contar um testemunho interessante, né? Eu cresci num contexto familiar desafiador, mas eu vou falar da minha família, do meu casamento. Antes de casar com a Thalita, a gente fez aconselhamento pré-nupcial. E, cara, a gente fez aconselhamento pré-nupcial com nada mais, nada menos do que com Davi Merck e Sasha Mendes, velho. Caraca, tipo assim, são os caras, né, mano? O pai do aconselhamento no Brasil e o pai do falar de família no Brasil. Isso, mano. E aí a gente fez... Então, assim, a gente recebeu, pode dizer aí, cara, aconselhamento pra dar e vender. Nós fomos muito bem preparados pra começar uma família. E, cara, por que eu tô contando isso? Porque, cara, no nosso primeiro ano de casamento, a gente passou muita dificuldade. Eu e a Thalita. Por quê? Porque a Thalita, a gente se prepara pra muita coisa, né, mano? Só que eu percebi que, por mais que eu tivesse tido uma excelente base, excelentes conselhos, eu percebi que o meu coração ainda não estava pronto para lidar com qualquer tipo de circunstância. E a Thalita teve artrite reumatoide, teve que lidar com uma depressão no início do casamento. Então, essas coisas... E eu reagi muito mal. Eu descobri o quanto que eu era um pecador. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso, né? Às vezes você que tá ouvindo fala, pô, diferente do Marcelão, eu sou crente e é só treta minha casa. Mas, assim, realmente isso tem muito a ver com como que a gente lida com os nossos conflitos e como que o evangelho transforma a nossa vida, né? Então, cara... Bem-vindo ao clube, vamos crescer junto. Se a sua família é treta, eu sei que a gente tem muito o que a gente pode dar as mãos e chorar junto, e a gente pode também compartilhar as vitórias que o evangelho traz, né? Interessante como nós temos 3 pastores batendo papo aqui e 3 pastores de chinelo com circunstâncias familiares diferentes, né? Porque eu, por exemplo, já vim de um berço completamente cristão, assim.
tanto de um lado quanto do outro da família. Tenho tio pastor, meus avós dentro da igreja, minha família, meus tios, todo mundo dentro da igreja. O almoço de domingo era aquele almoço de domingo com todos os familiares presentes na casa do almoço de domingo com cristãos. E que ainda tinha que esperar o tio que não tinha voltado do ensaio do coral, da escola, depois da escola bíblica dominical. E daí a lasanha tava na mesa e não sei quem tava na reunião do superintendente da escola dominical. Então tinha todo esse rolê de cristão, né? Mas quando eu falo de família, eu tive um exemplo familiar bom de pai e mãe. Eles não brigavam, né? Nós, como filhos, eu e meu irmão, presenciamos poucas brigas em casa, né? Como casal. O desafio dos seus pais eram os filhos, na verdade, né? Mas exatamente o que eu ia dizer agora. Exatamente. O mais velho. Agora, eu não vou falar que é desastrosa, porque a educação foi muito boa, né, do meu pai e da minha mãe com relação a eu e meu irmão. Mas na questão de conflitos, aí a questão entre pai e filhos foi mais desastrosa. Houve muito conflito, proveniente muitas vezes da minha falta de educação mesmo. Não falta de educação, né? Minha mãe sempre briga comigo quando eu falo isso, porque falta de educação é que eu não fui educado, mas eu fui. Ela sempre fala, você foi educado. Mas era isso, né? De embate, né? Sempre fui um moleque de gênio muito forte. Então eu e meu pai, a gente brigou muito, muito. Então eu tenho essa experiência marcante de uma boa educação, mas de conflitos muito fortes, né? Dentro de casa. E daí dentro do meu casamento, eu acabo tendo um bom exemplo familiar, e uma questão que eu trago de relacionamento conflituoso com o pai, né? E daí eu venho pra minha casa e também imaturos, né? Novos também, como sempre, nós temos as nossas brigas, nossas dificuldades, mas é interessante ver como nós três temos experiências específicas diferentes de problemas e dificuldades e como a Bíblia vai guiando, orientando, né? Mas a gente pode pensar então um pouquinho pra gente ir pro nosso assunto de resolver esses problemas, entender um pouquinho para que serve família, né? Porque talvez a principal crise nos conflitos familiares seja a gente entender algo errado sobre o porquê para que a família serve, né? Se eu acho que a família serve para A, mas na verdade a função dela é B, sempre vai dar errado, porque eu vou estar construindo algo no lugar errado. Marcelão, Alex, pra que serve família, né? Por que vocês casaram? Por que vocês têm filhos? Existe eu acho que nós fomos lá no seminário bombardeados sobre qual é o propósito da família. E eu acho que a gente podia fazer é fácil fazer um coral, né? Cara, o propósito da família é espelhar e espalhar a glória de Deus. Então, a gente vê em Gênesis 1 e 2 qual é o propósito da família. Lá Deus criou o casamento, ali Deus criou a família. E a gente entende, então, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? O homem é um representante de Deus. E o homem, quando foi criado como representante de Deus, Deus criou todas as coisas e falou, é bom. Quando criou, o homem falou, é muito bom. Entretanto, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Por que não era bom que o homem estivesse só? Porque sozinho ele não cumpriria o seu propósito. Porque se o homem é um representante de Deus e Deus é triuno, 3 pessoas, uma só essência, Deus criou então a mulher para que o homem e a mulher juntos fossem 2 pessoas e uma essência. Então, assim, o homem só cumpre o seu propósito no coletivo, porque Deus é coletivo. E diante disso, a gente vê que o propósito do homem e da mulher é espelhar a Deus, espelhar o relacionamento de Deus, espelhar o relacionamento de Cristo com a igreja, e o propósito do homem é espalhar a glória de Deus por toda a terra, né? Alex, deixa eu ver se eu entendi. Então, o homem e a mulher, como casal, eles espelham mais sobre quem Deus é no casamento? Se Deus é um Deus trino, a gente vai espelhar essa imagem, né, essa glória de Deus como casal mais do que solteiro? É isso? Isso fica evidente em Cristo Jesus. Todas as coisas culminam em Cristo Jesus.
tudo que acontece na história, desde a criação até o dia em que Cristo Jesus vai voltar para implantar o reino dele aqui na Terra, a gente vê que tudo culmina em Jesus e é tudo sobre Jesus. Efésios 1 vai dizer, né? De fazer convergir todas as coisas. Isso aí. Nele. E aí, nesse sentido, o homem e a mulher, eles são um espelho do relacionamento de Deus. Então, assim, Deus é um Deus relacional. O nosso casamento existe para espelhar esse relacionamento, um relacionamento bom, saudável, amoroso, bondoso, altruísta e tudo mais. E como tudo culmina em Jesus, a gente vai ver que o nosso casamento, ele representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, o que acontece? Se tem treta, a gente vê Deus se relacionando com uma igreja imperfeita. Então até isso também, como que a gente mostra a glória de Deus e o relacionamento de Deus dentro de um casamento imperfeito, dentro de uma família imperfeita? A gente vê Jesus amando seres imperfeitos incondicionalmente. Então a gente espelha Jesus de maneira prática, o nosso casamento, a nossa família espelha Jesus quando a gente ama o nosso cônjuge, os nossos familiares, assim como Jesus nos amou. O único, eu gosto sempre de falar, né? O único comparativo de relacionamento que a Bíblia faz ao exemplificar o relacionamento de Jesus com o ser humano é através do relacionamento de marido e mulher. Deus não compara o amor dele com o ser humano a mais nada que não seja o amor de um homem por uma mulher, né? Como que um homem tem que amar a mulher? Como Cristo amou a igreja. Então, solteiro, ainda não tenho todas as oportunidades que eu tenho pra mostrar. Eu posso falar como solteiro, o que Deus fez e tudo mais, mas qual é o jeito mais pleno de exemplificar isso? Amando a minha esposa, né? Tiago, o seu xará, lá no capítulo 4, versículo 1, ele faz uma pergunta. Então, de onde que vem todas as tretas, as guerras e as contendas que há entre vocês? Coração, né? Vem do coração, vem de dentro da gente. E eu acho que é por isso que a gente consegue... Eu acho que a gente vai mexer bastante com esse texto, né, de Tiago. A gente até no briefing, né, no bate-papo antes de entrar pra gravação, falamos disso. Mas eu acho que isso a gente consegue perceber muito bem nas muitas famílias que são representadas na Bíblia que viveram uma quantidade incrível de conflitos, né? A gente for brincar, a primeira família já foi uma família que a gente pode brincar, né, com o título aí, que é uma família insuportável, porque a primeira família, Adão e Eva, os filhos já se mataram, né? Então, assim, a gente já vê problemas familiares e, assim, a gente pode passear por toda a Bíblia e nós vamos encontrar pessoas, inclusive, que são tidas como referências para Deus, né? Que Deus elogia, que Deus escolhe, que Deus conduz, usa como líderes do povo dele, mas que tiveram famílias completamente desestruturadas. Então é muito interessante ver essa relação que o Alex pôs de propósito de família, para que ela serve, mas ao mesmo tempo, como você mostrou, Marcelão, aí em Tiago, né? Os exemplos que a gente lê na Bíblia não são exemplos de famílias. Uau! Todo mundo foi uma família top. Eu falei, Marcelão. Você quer... Não. O pecado zoou tudo, né? Isso, é isso. Esse é o ponto. O pecado entrou e aí você vê o homem que deveria espelhar, né? Espalhar, como você disse, a imagem de Deus. Em vez de cuidar, de amar, ele quer vazar. Em vez de assumir a responsabilidade, ele quer ficar até 10 horas da noite no futebol para não voltar para casa no horário do rush, onde tem que dar banho, dar comida. E a mulher que deveria se submeter, né, deveria respeitar, ela quer tomar tudo no controle. Você já veja aí as consequências do pecado. O homem que deveria assumir a responsabilidade quer ir embora, e a mulher que deveria se submeter, ela quer assumir o controle. E aí o caos instalado.
Exatamente. A gente tem que entender também que os conflitos familiares, e muitas famílias elas brigam muito, exatamente por causa, o Tiago 4 ele fala, por causa dos desejos que estão no nosso coração, né? Então assim, o pecado zoou tudo. Quando a gente vê a família dos patriarcas, mano, todos tinham problema familiar. Olha lá, Isaac, Ismael, Esaú, Jacó. Aí vem os filhos de Jacó, José, queriam matar, venderam como escravo e tal, era só treta. Então assim, e a gente tem que entender a palavra à luz do todo, né? Que é a luz do evangelho. Que tudo isso é para mostrar que o pecado zoou tudo. Cristo queria redimir, ele viria no Antigo Testamento, no caso, para redimir todas as coisas, transformar todas as coisas e transformar os nossos desejos. E esse para mim é o ponto-chave aqui, porque você que tem uma família difícil, e como a gente está falando no título aqui, você que tem uma família insuportável, por quê? É por causa dos desejos. Então, pegando um exemplo bobo aqui, imagine um cara que viajou a trabalho e ele ficou uma semana a trabalho longe, comendo fora, tal, reunião. E a esposa do cara que ficou em casa, sozinha, com os filhos, comendo em casa, comendo a comida de casa. O cara tá doido pra voltar e comer a comidinha caseira. E ela tá doida pra ele voltar, pra eles irem comer fora. Os dois desejos legítimos. Então, assim, a gente não briga apenas por causa de desejos pecaminosos. Sabe por que existe muito conflito familiar? Às vezes por causa de desejos legítimos, que nem Tiago falou, e é por causa dos prazeres. E a questão toda é quando o nosso desejo se torna um conflito. Então, o evangelho ele vai redimir não apenas o nosso comportamento. A gente não tá falando aqui, olha, para você ter uma família legal, você tem que seguir 7 passos da família perfeita, do marido incrível, 7 passos da esposa maravilhosa. Não é isso, porque não é muito sobre o que nós devemos fazer, mas como Cristo transformou nosso coração. É Cristo que vai transformar a nossa família e não nós mesmos. Um exemplo, assim, de como os desejos estão desgovernados, né? Eu chego em casa e eu quero o descanso do guerreiro, né? Eu trabalhei o dia inteiro, falo, mano, eu fico imaginando o sofá e a NBA, né? Independente do horário, né? Eu falo, agora eu mereço descanso. Hoje tem NBA. Hoje tem? Hoje tem NBA, tem. A gente tá na finaleira aí. Mas o meu time tá zoado, o Lakers tá mal. Mas o fato é esse, né? A gente pensa só em nós, né? A gente quer saber do meu conforto, a gente não tá olhando pro meu filho quer brincar à noite, eu falo, não é hora de brincar. Mas eu fico pensando, qual foi a última vez que eu brinquei, né? A louça tá grande, você fica pensando, o que minha mina fez o dia inteiro, né? Enfim, por isso que Pedro deixa bem claro, né? Pra gente viver a vida comum do lar. Muitas das tretas que tem no lar é porque a gente tem vivido para aquilo que a gente deseja, né? Acho que uma fala que bem importante para quem tá ouvindo a gente é o seguinte: às vezes, alguns assuntos que a gente conversa aqui, a gente tem uma teoria muito importante, uma teoria muito clara pra gente, por conta do nosso estudo, né? Mas não necessariamente a gente tenha passado por isso. Agora, quando o assunto é família, eu acho que para quem tá nos ouvindo, a gente pode virar e dizer assim: olha, se a sua família tá complicada, se você tá passando por um momento de muita dificuldade dentro da sua casa, a gente entende. A gente tá com você. A Bíblia te entende porque ela retrata também isso. Ao pensar que a sua família, do jeito que ela está agora, ela é um caso perdido, olhemos para a Bíblia e vejamos as famílias que existiam lá em casos perdidos, mas que Deus promoveu soluções. Então, eu acho que existe uma fala de calma, a Bíblia tem como te ajudar a solucionar essas dificuldades, essas circunstâncias. Nós estamos, muito provavelmente, todo mundo dentro do mesmo barco e pular, e eu acho que é uma coisa que já é muito importante, escolher pular para fora do barco da família é escolher se afogar. Eu acho que a escolha
não é fugir da família. A escolha é você estar em mar aberto. O melhor lugar que você tem para ficar é dentro do teu barco e tentar solucionar o teu problema familiar ali dentro. Um parênteses, né? Óbvio, nós não estamos falando aqui de crimes, né? De agressões, essas coisas. Estamos falando de conflitos familiares. Existe algum ponto, eu já até acho bom falar esse ponto aqui agora pra a gente até não precisar voltar nele depois. Quando existe crime, né? Existe agressão, existe abuso, muda-se de patamar de conversa, né? Óbvio, a separação de corpos, a procura de um órgão legal para cuidar disso é a correta e melhor solução. Mas ao se tratar de conflitos, a melhor escolha é permanecer firme junto com a sua família e entender a melhor maneira de resolver esse conflito. Eu acho que a gente pode compartilhar um pouquinho aqui. O Tiago afirmou assim, olha, a Bíblia pode te ajudar. A Bíblia tem respostas para lidar com seus problemas familiares. E a pergunta é como, por quê? E já propondo uma resposta, eu acho que a gente pode se aprofundar mais nisso, é através do Evangelho. Muitas pessoas enxergam a Bíblia, então a Bíblia tem as respostas para os meus problemas. Mais uma vez, os 7 passos que a Bíblia ensina sobre... E cara, não é uma questão de 7 passos. A Bíblia tem a resposta... Não são biscoitinhos da sorte, né? A Bíblia tem a resposta porque ela aponta para o nosso pecado, para o pecado do nosso coração, e aponta para Cristo Jesus que transforma o nosso coração. Então, a gente precisa entender que os conflitos dentro de casa acontecem por causa dos nossos desejos e não por causa das nossas circunstâncias. Tem muitas pessoas que viram e falam assim, poxa, minha família é muito difícil, é porque você não conhece as minhas circunstâncias. Realmente, talvez a gente não saiba. E existem circunstâncias extremamente graves. Eu me lembro, cara, do livro do Dave Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim, e ele nesse livro usa uma ilustração incrível do cortador de grama. Ele fala, mano, se você pegar um cortador de grama, ligar na tomada com a tampa do óleo aberta e sair para cortar grama, o que vai acontecer? Vazar óleo, porque você deixou... Aí você pergunta, por que vazou óleo? Aí existem algumas respostas, né? Primeiro, porque a tampa estava aberta. Segundo, porque ligou na tomada. Terceiro, porque tinha óleo lá dentro. E essa é a ilustração que, quando a gente fala sobre aconselhar biblicamente, é muito utilizada para falar, cara, se dentro do seu coração tivesse água, se dentro do cortador tivesse água, ia sair água, não ia sair óleo sujo. Então, assim, quando a gente está com o nosso coração transformado por Deus, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que a gente esteja num contexto familiar extremo, a gente consegue responder de maneira que agrada a Deus. Não porque a gente tem os passos para responder corretamente, mas porque Cristo Jesus transforma quem nós somos. E a gente pode, então, responder às circunstâncias difíceis de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira a resolver os conflitos. É muito legal encarar dessa forma, né? Uma perspectiva diferente, a perspectiva do Evangelho. E a gente está falando muito de marido, esposa, mas se você é um jovem, né, e você tem pais difíceis, né, de repente seu pai não é crente, ou sua mãe, né, tem conflitos, todas as situações, né, se você olha com a perspectiva do Evangelho, entendendo que, Cristo tá ali, independente da treta, ele tá lá, né, e existe uma maneira diferente de encarar essas circunstâncias, você olhar pro Evangelho, né, e olhar para essa confusão e responder de uma maneira bíblica, né, uma maneira que não é a forma, às vezes a minha treta é diferente da sua, mas você vai conseguir, né, aplicar o Evangelho independente das circunstâncias que você está passando. Eu estava falando com uma aluna essa semana, eu tenho tido a oportunidade esse ano de ser capelão numa escola, e daí uma aluna do 9º ano, ela veio conversar comigo. Então, 9º ano, ela deve ter aí 14 anos, 13, 14 anos, né? E daí nós estávamos conversando sobre uma questão familiar, ela como filha. E daí, enfim, não vou expor aqui a circunstância toda. E ela estava muito chateada com a mãe, muito brava e tal. E eu, assim, eu não estava encontrando muito um jeito de acessar essa aluna, de começar a tentar provocar algum tipo de mudança. Eu tava até meio perdido no aconselhamento, confesso. Eu tava assim,
como é que eu vou começar isso? De fato, a mãe tá mandando bem mal, pelo que eu tô vendo, né, na história da filha. E daí eu peguei, pensei e falei o seguinte. Eu falei assim, você tá com essa queixa porque você acha que se fosse você, nesse caso, você teria agido diferente? Aí ela falou, sim. Eu falei, o que você faria? Aí ela fez lá, como se ela fosse a mãe perfeita, né? Aí ela respondeu lá, tudo que ela tinha que ter feito pra dar certo. Aí eu falei assim, como é que você sabe que você agiria dessa maneira? Aí eu falei assim, você é mãe? Você tem a idade da sua mãe? Você passou por todas as circunstâncias que a sua mãe já passou de vida? Você trabalha? Aí eu comecei a falar tudo que a mãe dela é, porque eu conheci um pouco da história, né? E a menina começou a dar uma murchada, assim, sabe? Começou a dar uma engruvinhada assim pra baixo na cadeira. Aí eu falei pra ela assim, eu acho que o primeiro ponto de algo que pode mudar na sua casa é você entender que o mesmo potencial de fazer algo errado que existe na sua mãe e que você está desaprovando ela é exatamente o mesmo potencial que existe dentro de você. Você só ainda não teve a oportunidade de errar como talvez a sua mãe esteja errando. Você é tão pecadora quanto a sua mãe. Eu sou tão pecador quanto a sua mãe. Sua mãe é tão pecadora quanto você. Todos nós estamos em um mesmo patamar. E eu acho que quando vocês falam que o evangelho conserta, que o evangelho transforma, que Cristo está no lar, é inclusive para entender que dentro da família, por mais que tenham pessoas que estão mais certas ou mais erradas, mas todas elas são pecadoras. Todas elas carecem igualmente da graça de Deus e todas elas, sem Cristo Jesus, não possuem habilidade para solucionar os problemas e os conflitos familiares. Com certeza. Cara, é impressionante como a perspectiva do evangelho muda tudo, né? Nós precisamos pensar nos problemas familiares na perspectiva, na cosmovisão do evangelho. Porque a resolução de conflitos, ela precisa ser primeiramente focada em Cristo Jesus, antes de focarmos no que nós fazemos ou no que o outro fez. Enquanto a gente não focar primeiro no que Cristo fez, a gente nunca vai ter uma resolução de problemas familiares correta, né? Porque, cara, é impressionante, é terrível focar no que devemos fazer se não focarmos no que Cristo fez. Porque, por exemplo, perdoar uma traição é pesado demais, cara. Cara, eu não consigo. Entretanto, traidores perdoados perdoam. Então, assim, às vezes você tá passando por você tá em uma família treta. Mas, cara, à luz do evangelho, você entende que você é amado, você é perdoado. E por causa disso, você pode amar e perdoar. O Alex, eu lembrei de um texto, né, antes da gente começar, e eu fui olhar, e realmente esse texto no Antigo Testamento fala sobre esses mesmos conceitos, né? A gente vê Miqueias, ele tá, desolado, o cara tá triste porque ele não pode confiar em ninguém, né, no país, o governo, e aí ele fala também dos familiares, seus amigos, dos seus filhos, da sua esposa, né? Ele não confia nos vizinhos, tá lá no Miqueias 7, versículo 5. Nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, né? Provavelmente ele está falando da esposa. Não parece muito atual isso, né? Não poder confiar nos políticos, no governo, nos vizinhos, nos amigos. Quase ninguém que está ouvindo a gente pode estar vivendo isso. O fato é que chegou num ponto, o pecado, que ele não conseguia confiar em ninguém, né? Aí o versículo 6, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares, né? Então isso é cabuloso. A gente lê isso e a gente fala, o sistema é corrupto e a família está em crise, super atual, né? E essa é a situação de Miqueias. Jesus falou sobre isso, lá em Mateus 10, versículos 34 e 36, ele fala dos mesmos personagens, né? Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, né? Então, as mesmas 5 pessoas, Jesus está fazendo referência aqui. Agora,
com uma diferença. Jesus está falando que ia trazer a divisão. Aí você fala, pô, mas Jesus não veio trazer paz, veio trazer divisão. O fato é que ele sabia que se alguém se convertesse nessa família, a guerra estava instalada, né? Então o filho se converte, a esposa se converte, o marido se converte, ele começa a seguir a Cristo. O pai começa a seguir a Cristo, o filho não, treta. O filho segue, é treta. A gente sabe disso, né? Então, o foco muitas vezes não é naquele que está pecando contra a gente, mas o simples fato de você falar, agora eu vou começar a seguir a Jesus, né? Eu vou ser um discípulo radical, vai começar as tretas, né? Não tem como. E é interessante que isso mostra pra gente como muitas vezes a solução dos problemas da nossa casa, da nossa família, não passam por querermos transformar aquilo que está à nossa volta. Mas muitas vezes o ponto de partida vai ser a gente mesmo. Deixa eu só continuar o texto que ele fala exatamente isso, né? As respostas, né? O que a gente deve fazer? Você vê que ele tá cheio de esperança, Miqueias. Ele tá pintando um quadro cabuloso, mas você vê um camarada totalmente confiante. Ele fala, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Então ele tá confiante e orando. Não se alegre a minha inimiga contra a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, e olha que interessante, suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Ou seja, ele sabe que as pessoas estão pecando contra ele, mas ele também reconhece que ele tem pecado contra o Senhor, né? Isso não muda o fato de que ele tem uma responsabilidade, ele entende que ele tem culpa no cartório, né? Às vezes a gente só quer saber da primeira parte, o que estão fazendo contra mim, mas a gente não quer falar sobre o que eu tenho feito, né? As pessoas falam, eu tô numa família treta. É porque você tá lá. Né? Exato. E um pouquinho de teologia bíblica também para quem tá ouvindo a gente. Se a gente vai entender não, né? De fato, né? Mas entendendo que Miqueias é um profeta pré-exílico, tá vindo antes do exílio, o que acontece? Quando Miqueias ele tem uma esperança em Deus, e ele sabe que a parada vai dar certo porque ele confia que em Deus e ele espera, né? Você usa a palavra, ele espera. Olha que interessante, Deus cumpre, Deus é fiel à espera dele, porque as coisas ainda pioram, né? Aí Israel é invadido, eles são levados ao cativeiro, 70 anos de cativeiro, mas Deus traz todo mundo de volta para casa. A razão do porquê ele é confiante é porque ele espera, ele conhece a Deus. Exato, ele conhece a Deus. Então, nós conhecermos a Deus, conhecendo o Evangelho, a gente tem a certeza de que Deus pode promover a solução. Quantas vezes aqui em casa, né, não tem problema de abrir isso pra ninguém, conflitos, coisas para serem resolvidas em que eu tive que ajoelhar do lado da cama e falar assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Acabaram as minhas habilidades. Eu já tentei dessa forma, acabaram minhas habilidades. O que eu tô errando, o que eu preciso arrumar. O que minha esposa tá errando, o que ela precisa arrumar. O que nós como casal estamos errando, o que nós precisamos... Porque assim, eu não tenho mais artimanha, eu não tenho mais habilidade para lidar com isso. Eu preciso que o Senhor intervenha, como o Miqueias falou que precisava que Deus intervenha, e Deus interviu, e interviu ainda de um jeito que talvez não era o esperado, que era levando todo mundo cativo, invasão, morte, destruição. Eles vão para a Babilônia e Deus traz todo mundo para casa de volta e é fiel, né? E é interessante que no finalzinho ali, no final do capítulo 7, que é o final do livro, ele fala, né, que ele confia no Senhor, que ele terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Cara, agora nós, em Jesus, essa confiança é potencializada, é que o Alex tem falado até agora. No Evangelho, a gente já sabe o que aconteceu, né, já foi consumado. E eu acho que, de uma forma bem prática, nós podemos trabalhar algumas coisas que são bem importantes na hora de resolver os problemas familiares, né? Acho que o primeiro deles, eu comecei ali a falar e eu queria reforçar, entender que o principal ponto de mudança desse conflito familiar podem ser nós mesmos.
né? Primeiro é o que eu posso fazer para solucionar esse problema familiar. Se eu sou um marido, o que eu como marido posso fazer para arrumar esse conflito familiar? Se eu sou um filho, o que eu como filho? Né? Se eu sou uma filha, se eu sou uma esposa, se eu sou... a gente pode até falar, né? Se eu sou um namorado, uma namorada, né? Entendendo que é um alvo em se tornar uma família, né? Se eu sou uma mãe, se eu sou um pai, né? Se eu sou um irmão, se eu sou uma irmã, o que eu, em meu papel dentro da minha família, posso fazer para que isso seja solucionado? Porque é um alvo... eu vou falar uma palavra forte aqui, mas quem tá ouvindo a gente vai estar até acostumado com essas minhas brincadeiras com palavras fortes. Mas pra mim é um alvo burro você tentar solucionar um problema em algo ou gastar a sua força em alguma coisa que você não tem total controle sobre isso. Sobre você, você tem. Você se arrepende, você pede perdão, você faz alguma coisa diferente. Agora... qual é a habilidade que a gente tem pra mudar o meu pai e a mãe? Pra mudar a minha esposa? Eu vou lá e vou ficar brigando? É mais conflito. Então acho que o primeiro é... inclusive no exemplo que você deu, Marcelão, né? Quando alguém se converte, né? Quando alguém se converte... peraí, quem tem a verdade agora, o Espírito Santo dentro, é o convertido. Não é o incrédulo. E o fator de mudança está... o maior poder de mudança... está na própria pessoa que está com a dificuldade. O que eu posso fazer? E eu acho que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, chegarmos em um ponto onde a gente possa dizer: eu já fiz de tudo. Normalmente, sempre tem algo que pode ser feito. Enquanto houver algo que possa ser feito, o nosso principal alvo de transformação precisa ser nós mesmos dentro da nossa família. Sempre, sempre. No Sermão do Monte, Jesus fala isso, cara. Quando ele fala lá, não julguem para não ser julgados, ele fala: por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu? Aí ele fala: hipócritas, primeiro livre-se do tronco no seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. O que Jesus está falando aqui, inclusive interpretam equivocadamente esse texto, falando: a gente não pode julgar ninguém. O que Jesus está falando é: olhe para você antes. É isso que Jesus está falando. Então assim, mano, você tá num contexto difícil, a primeira coisa que você precisa fazer, de acordo com o Sermão do Monte, é: olhe para você. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que vai ajudar muito nesse momento aqui. Se eu sou responsável por apenas 2% do problema, eu sou 100% responsável pelos meus 2%. Top demais. Então, bicho, top demais. É assim, você tem que focar naquilo que lhe cabe. Cara, Marcelão trouxe o exemplo de Miqueias. Miqueias narrou uma catástrofe familiar, mano. Foi isso. Ele narrou aqui uma catástrofe familiar. Família insuportável. Mas o que Miqueias fez? Falou: cara, eu vou resolver o meu problema diante de Deus. Eu vou resolver o meu pecado diante de Deus. Então, assim, a gente, como o Thiago já falou, e aí chovendo no molhado, você não sabe se você consegue mudar as circunstâncias. Na verdade, você nunca muda as circunstâncias, é Deus que muda. E você não sabe se Deus vai mudar, mas Deus pode mudar você, Deus pode mudar o seu coração, os seus desejos. E eu gosto muito do texto, tá? Um texto que nunca fica batido, mas todo mundo conhece. Romanos 8:28, né? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? A sua esposa, o seu cônjuge, o seu filho, a sua sogra, todas essas pessoas estão aí para o seu bem, né? E na perspectiva do Evangelho, né, eu tenho muita esperança de que Deus ele vai usar essas circunstâncias para te moldar segundo o caráter de Jesus Cristo. Eu acho que uma última coisa que eu diria é... mas também não deixe de procurar ajuda, né, para sua circunstância familiar. Ela é importante, né? Você tá ouvindo aqui, você começa... E às vezes, assim, são processos contínuos em paralelo, né? Ao mesmo tempo que você vai procurar os seus como o Alex brincou, né? Os seus 2% que você é 100% responsável. E talvez em paralelo a isso, é sábio você ir buscar ajuda, né? Eu tô numa fase
O Marcelão aí já é o mais experiente de nós aqui nessa fase, mas eu tô numa fase de ainda ler, estudar bastante e conhecer sobre criação de filhos. Eu tenho uma filha pequena, a minha esposa tá grávida pra vir outra, e é interessante, como é incrível eu ir buscar ajuda. Como eu vou criar meu filho? Em cada fase, certamente tem alguém que já passou pela fase qual você está vivendo. E buscar essa ajuda, né? E buscar essa ajuda, não só se autoflagelar, né? Uau, eu preciso ser um melhor pai, uma melhor mãe, mas aí buscar ajuda. Buscar ajuda em literatura, vai ler sobre o assunto. Buscar ajuda em pessoas mais experientes sobre o assunto. Buscar ajuda na sua igreja sobre o assunto, né? Buscar ajuda é importante. E em todos os perfis, né? Eu dei o exemplo de pai, mas você como filho também busca ajuda. Às vezes você está lidando com uma circunstância em casa maior do que simplesmente um conselho ou algo que você não consegue lidar sozinho. Às vezes você está lidando com um processo de dependência química dentro de casa, né? Ou dependência de álcool dentro de casa, e você precisa de ajuda para ir e saber como agir em cada uma dessas questões. Então, acho que buscar muito ajuda. Me veio à cabeça aqui sobre Filipenses 4 e Paulo falou: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Cara, esse é o alvo do evangelho. O evangelho traz um contentamento e um prazer em Deus tão grande, ao ponto de nos fazer suportar qualquer família insuportável. Não existe tentação que é sobre-humana, e Deus, juntamente com a tentação, proverá o livramento, e o livramento é Cristo Jesus. Então, assim, eu não quero diminuir o problema familiar que as pessoas estão passando, eu não quero ser insensível, né? Parece extremamente insensível, mas nós podemos, o evangelho promete um contentamento na eternidade, com uma identidade, uma nova posição em Cristo Jesus. Isso precisa começar a fazer diferença. Se não está fazendo, pode ser uma falha na compreensão do que é o evangelho e onde ele toca na nossa vida. Aproveita, galera. Aproveita para pregar o evangelho nessas tretas. Aproveita como uma oportunidade, né, de confessar, de se arrepender, de mostrar pecado, de entender que, a gente precisa de um salvador. Faça um convite, não vem julgando. Você também precisa. Convida o seu cônjuge, seu filho pro evangelho, para conhecer mais de Jesus. E se a gente não terminar, né, a gente vai ficar até amanhã aqui, mas eu lembrei de mais uma coisa que também faz muito sentido para mim, na hora de falar com filhos, principalmente. Porque o que acontece muitas vezes, nós como na época de filhos ainda, a gente encara como o todo da nossa vida o período que nós temos de filho dentro de casa. Mas muitas vezes só ter a perspectiva de futuro também é importante para lidar com os conflitos. Porque o que acontece? Eu com minha adolescência ou minha juventude ali, aquela questão insuportável dentro de casa, mas lembra, talvez o seu tempo dentro de casa se resuma a nem 1/3 da história de vida que você tem. E uma perspectiva de futuro, de você entender, aceitar, ter esperança, aguardar. Porque daqui a pouco você vai ter a sua família, inclusive. Você vai sair de casa, você vai casar, você vai viver outras realidades. Às vezes, essa limitação de que o todo da minha vida se encontra dentro da minha casa agora, porque foi só o que eu experimentei, né? É muito interessante, principalmente na fase de vida que eu tô agora. Eu lembro das crises que eu tive dentro de casa, mas aí eu lembro que aquilo se resumiram aos meus 20 anos de idade que eu tive dentro da minha casa. Agora imagina o Tiagão com crise, velho. Agora eu já tenho 32, entendeu? E eu já tô quase vivendo o mesmo tanto que eu vivi dentro da minha casa, agora fora da minha casa. E aquilo já ficou pra trás há 15 anos, entendeu? Há 12 anos já ficou pra trás. Esse foi mais um Pastor de Chinelo. Se a sua família é insuportável, saiba que na Bíblia tem um monte de família insuportável e a própria Bíblia tem a resposta para isso. A gente espera poder ter te ajudado. E até o próximo Pastor de Chinelo. Compartilhe a gente aí se tem sido relevante para você. Falou, valeu. Valeu. Valeu, galera.